Oi, pessoal! Estou aqui novamente e hoje eu vou dar sequência à nossa conversa sobre o livro de artista. Eu vou imaginar que todo mundo fez a pesquisa que eu pedi, foi lá na coleção Livro de Artista da UFMG e escolheu, né, o trabalho que se identifica, escolheu um artista que achou bacana ali o tema que ele aborda no seu livro de artista. Vou imaginar que todo mundo fez isso. Daí, a gente vai dar uma sequência agora, né, nesse trabalho da seguinte forma. Não sei se todos vocês sabem, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é o meu próprio caderno. Eu gosto de fazer o meu próprio caderno. Além do livro de artista, gosto de confeccionar o caderno. E eu já fiz isso algumas vezes na escola, com os alunos. Já ensinei alunos a confeccionar o próprio caderno. É uma matéria que eu sempre trabalho com o segundo ano. Sempre assim, né? Já tem uns 3 anos que eu venho fazendo esse trabalho. E aí, vocês do segundo ano iriam fazer o caderno esse ano. Só que a gente ainda não vai poder fazer, né? Porque estamos aí distantes fisicamente. Porém, eu vou mostrar como que é esse caderno. Realmente eu não vou ensinar o passo a passo do caderno agora, porque exige uma materialidade, um monte de detalhes que eu não tenho certeza que todos vocês terão em casa. Então, eu vou mostrar como que é o caderno que a gente faria em sala de aula e vou pedir, na verdade, para vocês providenciarem um caderno do gosto de vocês, tá? Pra gente fazer o uso e dar sequência aí a esse assunto do livro de artista e esse assunto aí que vai ser o próprio uso desse caderno. O caderno que eu ensino a fazer é esse caderno aqui, vou mostrar, que é um caderno que quando eu aprendi a fazer, ele era, a professora deu o nome de costura indiana, porque segundo ela, na Índia, é muito comum os cadernos serem assim, desse estilo, né? Quando é apenas uma dobra de papel, uma dobra única, né? E essa dobra, tá vendo? Ela é costurada de uma vez só, tá? A lombada é uma lombada única. E aí a gente tem essa capa, que ela é uma capa mais flexível, mas ao mesmo tempo ela é um papel que é mais firminho, porque ele é encapado com tecido. Então eu tenho esse que eu fiz no curso que eu fiz há um tempinho, de encadernação. E tenho esse aqui, que é bem o estilo que a gente faz na escola, tá? Dessa costura indiana. Então, tá vendo, ó? A capa de tecido, esse aqui eu já usei, tá, gente? É a capa de tecido com papel, é um papel color 7. E o miolo, que são essas folhas brancas. É isso. Ele vem com essa linha pra gente amarrar e ele manter fechadinho. Por que eu gosto desse caderno? Porque é um caderno que a gente apoia em qualquer lugar, pode dobrar para um lado, pode dobrar para o outro. Então, às vezes nas aulas que a gente fazia ao ar livre, ou aulas que a gente precisava de um apoio diferente da mesa, ele era super versátil, tá? E aí é isso, né? A gente vai fazer num outro momento, talvez eu coloque mais pra frente os tutoriais do passo a passo desse caderno para quem quiser fazer em casa, mas o importante é você saber que é necessário para as nossas aulas daqui em diante você ter um caderno que você se identifique, um caderno que você fala assim, nossa, vai ser legal trabalhar nele, tá? Esse caderno poderá vir a ser o seu livro de artista. A partir das nossas aulas, esse caderno como um documento, como um registro do seu processo, das suas vivências, das experiências, das aulas e além das aulas de arte, vão se tornar um possível livro de artista, tá? Não vai ser um livro de artista assim, projetado, já pensado. Vai ser um livro de artista que vai surgir com o tempo, ok? E o tempo é esse, é o tempo das nossas aulas, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano aqui nas aulas de arte. Então, o que acontece? Como eu falei, eu mostrei o da costura indiana,
Mas assim, tem vários tipos de caderno, tá? Ó, gente, peraí. Além desse caderno, que é uma dobrado, eu vou mostrando alguns enquanto eu falo. Que, né, um tanto de papel, um miolo, né? Dobrado de uma vez. A gente tem caderno com a lombada quadrada, que é como esse aqui. Nem todos fui eu que fiz, tá, gente? Esses aqui não fui eu que fiz, eu já tinha eles antes. Então, tem esse caderno de lombada quadrada. Esse aqui, no caso, ele é todo com o papel colorido. Tem mais um aqui de lombada quadrada, só que ele é um pouquinho menor. E o papel é um papel branco, mas é um papel branco mais firminho. Não é o papel comum que a gente usa. Tem cadernos que são de papel A4. Esse aqui é o papel A4 normal. Esse que a gente usa para fazer avaliação e tal. Esse que a gente chama de papel ofício, mas na verdade é o papel A4, né? Tamanho A4, branco. E aí eu fiz uma colagem e, como fala? Emplastifiquei para virar a capa. E colocamos uma espiral aqui. Então é um caderno que eu mesma fiz também, muito simples. Só mandei furar, né? E encadernar aqui com arame mesmo. E tem esses cadernos que eu também já comprei pronto, da Norma, que tem a folhinha mais grossa. Tipo caderno de arte mesmo. Só que ele vem com a folhinha mais grossa. E é um caderno para criança, meu primeiro caderno, mas que eu gosto muito da forma que eles colocaram, né? Um arame mais bacana, um papel mais bacana também para se trabalhar. Aqueles cadernos de arte convencionais, eu não recomendo que vocês usem para as nossas aulas. Por quê? Eles são cadernos que eles não foram pensados para uma aula de arte, que vai explorar várias técnicas, que vai explorar aí vários aspectos, como é o que a gente vai fazer. Então, tenta achar um caderno ou pronto, ou compra o papel e manda encadernar. Enfim, busca uma alternativa, mas eu realmente sugiro que você fuja desses cadernos de arte convencionais, tá? Porque eu tenho um problema com eles, não gosto, e eu gostaria que vocês não passassem pela raiva que eu passo com eles, tá? Não é à toa que eu tenho essa pesquisa aí em torno do caderno, tá? De tipos de caderno diferentes. Então, olha só, você providenciou seu caderno, você tá com seu caderno lá, no jeito, para as aulas de arte. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar um processo criativo. Esse processo criativo vai se dar da seguinte forma. Eu vou lançar semanalmente ou quinzenalmente aulas dentro do contexto das artes visuais, que é a minha área de foco, né? Eu sou uma professora de arte formada em artes visuais. Eu não sou formada em música e nem em teatro, nem em dança. Eu sou da área de artes visuais, que é meu foco. Então, eu vou estar lançando essas técnicas. Por que eu decidi fazer assim? Porque, cotidianamente, alunos me perguntam: Jéssica, me ensina como que aquarela? Me ensina como que desenha? Me dá dicas de poesia? Me mostra sobre fotografia ou cinema? Então, são muitas demandas dentro das artes visuais que nem sempre eu dou conta de abarcar todas elas. E já vou dizendo que eu não vou dar conta de abarcar todas elas. Mas, baseado nesses pedidos que eu sempre recebo dos alunos, essas demandas que vocês trazem para mim, eu vou lançar aulas práticas, né, para ensinar, às vezes, uma coisa que eu acho bacana e que pode contribuir aí para a expressão individual de vocês. Então, vai girar em torno, sim, de desenho, pintura, bordado, poesia, que são as coisas que eu mais domino, tá? E volta e meia alguma coisa sobre fotografia. Vamos ver como é que vai ser o nosso tempo, né? Que a gente não tem uma previsão aí de tempo que essa etapa vai durar. E aí, vocês terão a liberdade de executar essa técnica que eu for ensinar, esse exercício, essa atividade prática, fielmente ao que eu mostrar nos vídeos, como você também terá a alternativa de criar coisas paralelas a essas técnicas. O que eu quero dizer com isso? Que se o processo criativo é seu, se o caderno é seu e o processo criativo é seu, e no final das contas o livro de artista vai ser seu, ele tem que refletir quem você é,
como você vê o mundo, como você pensa a respeito daqueles temas que a gente for abordar. Então não tem porquê ficar enrijecido e todo mundo fazer o mesmo exercício igualzinho. Se você quiser e tiver condições de executar o exercício que eu colocar, disponibilizar, ótimo. E tiver interesse nisso, ótimo. Se você não tiver condições ou tiver outros interesses, você vai adaptar aquela criação daquela semana ou daquela quinzena. Aí eu vou dar um exemplo. Suponhamos que a primeira aula será sobre aquarela. E aí eu vou ensinar sobre como aquarelar. Eu vou dar dicas, eu vou fazer ali o passo a passo do exercício. E aí você não quer saber, você não tem material, não vai conseguir arrumar, e não é sua praia aí trabalhar com a tinta. Você pode, por exemplo, fazer uma fotografia de manchas, porque a aquarela é mancha. Então, você pode fotografar manchas que tem em alguma parede ou que você encontra no chão. Você pode fazer uma pesquisa sobre outros tipos de mancha. Vocês já viram que está na moda o tie-dye? Tie-dye é uma aquarela na roupa. Nossa, então eu vou fazer um exercício, né, numa roupa, uma customização. E aí é isso que você vai registrar no seu caderno. Você vai fazer lá o registro da sua fotografia, do seu exercício ali com tie-dye, ou você vai, de alguma forma, registrar o que você tirou dessa experiência com a aquarela, com a mancha, no seu caderno de processos. Outro exemplo, para tentar ficar mais claro. Eu vou dar um exercício sobre o uso da linha, o desenho, a linha, enfim, o foco vai ser linha. E aí você não tá afim de desenhar, não é sua praia desenhar. Você pode escrever uma poesia sobre linha, sobre o que é a linearidade, o que é a constância, o que é o que é esse caminho que a linha faz. E aí a gente pode fazer poesia sobre isso. Porque linha é caminho, é trajeto. Esse trajeto às vezes sobe, às vezes desce, às vezes ele é contínuo, às vezes ele é interrompido, mas isso é linha. Então eu posso escrever poesia sobre o que essa linha me transmite. Tem muita gente que tem afinidade com poesia, que eu sei, tá? Então, gente, isso tudo, todas essas aulas, vocês vão registrar no caderno de processos de vocês. Seja com exercício fiel ao que eu passar, seja com outras coisas, com outras inspirações. Mas a minha aula vai ser um norte, porque senão, sem esse norte... Nossa, eu não gosto de falar norte, perdoem, tá? Sem esse guia, tá? Sem esse guia. A minha aula vai ser esse guia, porque muitos nunca trabalharam com processos de criação dentro das artes, e aí a gente se perde. Então, eu mesma posso dizer que meus primeiros cadernos de processos, meus primeiros processos criativos, eu fiquei muito perdida. Então, quando o professor estava ali guiando, né, e dando instruções, me ajudava muito. Isso mesmo na faculdade de artes. Então, imagina vocês no ensino médio, não dá para eu deixar a coisa livre demais. Então, eu vou oferecer essas aulas e elas vão poder ser um suporte para que vocês consigam ter um rumo aí. E aí, cada caderno vai ter o seu resultado. Vou me preocupar? Nossa, Jéssica, não deu certo. Eu segui o passo a passo da aquarela, eu segui o passo a passo do desenho, eu fui investigar a respeito do bordado, como você sugeriu lá, com os pontos e tudo mais, seja no papel, seja no pano, enfim. Errei, falhei, tem problema? Não. O erro, a falha vai estar ali no seu caderno de processos também. Porque o que mais interessa hoje, né, o que me interessa, que eu percebo que interessa muito hoje no campo das artes, da arte contemporânea, é isso, é esse trajeto do artista, é o projeto, é a falha também, e não só o resultado. Não existe essa noção de perfeição, de pronto e acabado, tá tudo em construção. Então, registrar essa aquarela que não sai do jeito que você esperava, esse bordado que saiu todo emaranhado, esse desenho que, na verdade, ficou, assim, aquém das suas expectativas, é importante para a gente entender qual que é o seu processo. Quem você é como artista nesse processo criativo, tá? Eu acho isso, inclusive, um tema muito filosófico, muito atraente para mim, porque a gente não é feito só de processos concluídos, a gente não é feito só dos resultados positivos, as falhas, os erros,
os tropeços nos constroem. Então, eu acho que com a arte no processo criativo do artista, não era para ser diferente, tá? Existem cadernos de artistas que foram já publicados. Eu mesma tenho o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, acho que ele tá ali, não vou pegar não, tá no alto, que ele tem rascunhos do que ele escrevia. Tem assim, as palavras que foram riscadas e que ele trocou, e aí a gente não entende a caligrafia dele direito num ponto. Então, olha só, entender como que esse artista, como que esse poeta escreveu o livro a partir dos seus manuscritos. Isso é muito interessante. Então, não preocupem-se em ficar perfeito, tá? Vocês não vão conseguir sempre acompanhar mesmo o exercício, porque é novo. E aí exige prática, exige muita prática, né, pra gente consolidar. Eu mesma não fico satisfeita, porque eu não sou uma aquarelista profissional, eu não sou uma desenhista profissional, né, e nem uma bordadeira, digamos assim, profissional, porque eu experimento essas técnicas. Então eu vou compartilhar o que eu experimento com vocês, mas nada dessa ideia de perfeição de pronto acabado. E aí, a cada semana, no tópico que eu criar, você vai postar em PDF essa página que você trabalhou do livro de artista, do caderno de processos. Nós vamos chamar de caderno de processos primeiro. Livro de artista é quando a gente conseguir finalizar o processo, tá? E eu vou estar avaliando, então, as páginas aos poucos, tá bom? Não quero ver o produto final de uma vez só. Eu quero ir vendo ao longo das etapas, até para eu ir fazendo essa comunicação com vocês. Em paralelo com esse fazer, eu vou estar disponibilizando pesquisas sobre artistas que comuniquem com esses temas que eu for trabalhar, sobre alguns períodos da história da arte, porque a minha ideia é que, além do processo de criação que vocês irão adentrar, que vocês também possam criar um repertório, criar aí um conhecimento dentro da história da arte, né? Um conhecimento dentro aí das biografias de alguns artistas, porque isso vai ampliar aí os dados que vocês têm sobre arte ao longo da história, ao longo do tempo, tá bom? Então a gente vai sempre fazer esse movimento. Eu faço, mas eu também conheço o trabalho de um artista e contextualizo isso no meu cotidiano, no cotidiano dessa linha do tempo histórica, tá bom? É isso. Às vezes alguns exercícios vão ser bem mais simples, às vezes vão ser mais complexos, exigir uma materialidade, mas como eu falei, vai da condição de cada um e do interesse, porque às vezes é seu interesse investir naquele material, naquela linha ali que eu estiver trabalhando. E às vezes não é seu interesse, aí você vai fazer outra coisa, como eu falei. Tá bem, gente? Essa semana a tarefa é apenas essa: providenciar o seu caderno, providencia com carinho, procura, pensa no tipo de papel, tá? Eu já recomendo, na verdade, que você utilize um papel de mais qualidade e vai fazendo aí essa organização desse suporte que vai ser o seu caderno de processos, o seu futuro livro de artista. Ok? A tarefa é essa. Vocês vão postar para mim aí a foto do caderno já preparado. Eu quero garantir que vocês estão com esse caderno em mãos. Beleza, gente? Então é isso. Conto aí com o foco de vocês em providenciar o caderno. Realmente não escolham qualquer coisa, tá? Porque vai valer a pena investir aí nesse suporte. E na semana que vem a gente começa com o primeiro tutorial, primeira técnica, né? Eu ainda vou decidir o que a gente vai começar a fazer. Tá bem, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E beijo, até semana que vem.